Sim. assim, eu falei assim, mãe, vou pra rua, viu? Não vou pro cursinho. Ela falou, não, você vai. Aí eu falei, não, não tem como, eu vou sair de lá de 9 horas pra ir pra praça depois. Ela falou, é. Aí eu falei, não, vou não. Ela, pois tá certo. Nisso, quando eu tava lá em Alice, chegou a mensagem que não ia ter. Eu fiquei tão feliz. Eu sabia que a maioria de vocês iam para novena, sei lá o que foi, a abertura, né? Aí eu disse, Nossa, não, foi. depois a gente resolve isso. Pode falar, Luiz. Fernando, ontem eu endoidei, porque não tinha quem fosse me deixar lá na escola para ir pro cursinho, né? Aí, Jennifer, de 7h05, me manda lá que não ia ter. Mas você não tá no grupo não, Luiz? Eu não. Mas homem, relaxa. Eu vou Mas, mandar, eu vou mandar um link pra você ou te adicionar lá, não sei. Eu mando o link. Dá certo, aí você entra, tá certo? Desculpa aí, meu velho. eu fui pro enterro do meu primo. Tudo bem, tranquilo. Eu sabia que ontem era um dia muito sensível. Bem, gente, Raul foi mal ter mandado um minuto depois, é que eu tava discutindo umas coisas com a turma do sétimo B. Eu sei que atrasos não serão tolerados, mas está tudo certo. A gente estava falando aqui ontem, né, de, a gente falou dos elementos, né, dos termos, né, que se separam entre parte literal e coeficiente, e nós vimos, né, quando dois termos são semelhantes. Dois termos semelhantes, né, só são semelhantes se a parte literal deles forem iguais, né? E aí deixa eu abrir aqui uma nova página. Por exemplo, se eu tenho 3x ao quadrado y mais 2x y ao quadrado, esses caras aqui, eles não são semelhantes. Por que que eles não são semelhantes? Eles podem ter x e y como parte literal. Porém, o expoente aqui, o 2, ele aqui faz parte do x e esse aqui ele faz parte do y. Dessa forma, ele não, né, não constitui a mesma parte literal. Por quê? Se a gente fosse escrever aqui, aqui era x vezes y. E esse aqui era x vezes y vezes y. Então, as partes literais aqui acabam sendo diferentes, tá bom? Então, para que a parte literal seja igual, especificamente e obrigatoriamente, tanto as letras quanto as letras têm que ser iguais e os expoentes têm que estar na mesma posição, tá? Senão elas vão diferir. Belezinha isso aí, gente? Sim. Sim, show de bola. Ah, Carol, acho que botou a mão aí. Então, turma, é o seguinte. Para a gente fazer a redução desses elementos, a gente vai precisar que os termos eles sejam semelhantes. Como assim, Fernando? Se eu tiver 2a mais 3b mais 5a menos 2b mais 2c. Eu tenho essa expressão algébrica aí, cheio de termos. Tudo bem. É, parece que eu tenho muita coisa. Mais 3a. Eu tenho muita coisa aí. Só que muita coisa aí parece ser meio que repetida. Repetida entre aspas. Mas eu tenho muita coisa que é semelhante. Como assim semelhante, Fernando? Porque eu tenho, por exemplo, o 2a aqui e ela é semelhante, ó, ao 3a. Então quer dizer que esses dois caras, eles podem ser reduzidos. É como se eles tivessem uma característica semelhante, que no caso é a parte literal, e eu possa juntá-los. Da mesma forma, com esse grupo aqui, ó, que tem a parte literal B, né? Eu posso fazer uma redução desses caras para não ter que ter três termos com a parte literal B. E o C
não tem ninguém, né? Semelhante a ele, então ele vai ficar ali sozinho. O que que a gente pode fazer? Primeiro passo, né? Primeiro passo. Aqui é um processo de identificação. Então, o que que eu faço aqui? Eu identifico quais são os termos semelhantes. Identifiquei quais são os termos semelhantes. O que que eu faço no segundo passo? Eu organizo os termos semelhantes. Eu vou usar a propriedade comutativa. Eu organizo as parcelas. A ordem das parcelas não alteram a soma. Então, eu só organizo aqui. Só organizando. Então, esse segundo passo é o passo de organizar, tá? E aí, o terceiro passo, qual é o terceiro passo, Fernando? A gente vai fazer uma redução. Ou seja, eu vou finalmente fazer a operação desses caras. E era o que a gente estava falando na aula de ontem. Se eu pego duas coisas que são semelhantes, um grampeador mais outro grampeador, eu tenho um total de dois grampeadores. Mas eu não junto os grampeadores. O que eu estou somando são as quantidades deles. E as quantidades das minhas variáveis, das minhas incógnitas, elas são definidas pelos coeficientes, tá certo? Essas quantidades, elas são definidas pelos coeficientes. Então, a operação que a gente vai fazer não são com as letras. As operações que nós vamos fazer não são com as letras, são justamente com os coeficientes. Então, nesse momento, né, nesse terceiro momento, o que que a gente vai fazer? Não 11A não, Alan. Porque, ó, de A eu só tenho 2A mais 3A. 2A mais 3A, eu só vou somar o 2 mais 3, que dá 5. Então vai ficar 5A, tá certo? E B, eu só posso somar mais B. Eu não posso juntar B com A, tá certo? Então aí agora eu vou fazer o do B. 3B mais 5B, 3 mais 5 dá 8. 8B menos 2B dá 6B. Então vai ficar 6B mais 2C. Então, esse processo aqui é um processo de simplificação. Então, o que a gente fez? Identificou os termos semelhantes, organizamos a nossa expressão algébrica, depois a gente fez uma simplificação dos termos semelhantes. Depois disso, nós chegamos em uma expressão algébrica simplificada. E agora, Fernando, o que é que eu faço? Nada. Acabou. Então a gente chegou numa uma forma reduzida. Aqui é a forma. Não, não junta. Por que que não junta? Era como eu estava falando ontem, né? Se eu pegar, exato, se eu pegar um grampeador com um gatinho, eu tenho um gatinho aqui, ó. Eu não tenho nem dois gatinhos, nem dois grampeadores. Eu tenho um gatinho e um grampeador. Isso aqui é um umidificador de ar, no formato de gatinho. Respeita, certo? Então, não tem como juntar duas coisas diferentes e dar uma mesma coisa. Então, eu só posso juntar se essas duas coisas forem iguais. Belezinha? E tem que ser exatamente iguais na parte literal. Ok? Mandem corações se todo mundo tiver entendido. Quem não tiver entendido, manda só um joinha. Então nem todo mundo entendeu. Não, estou vendo aqui os entendimentos. Obrigado. São vários corações. Eu quero. Eu vi que Maria Alice começou a fabricar os emojis. Carol, me diga aí qual foi sua dúvida. Você só mandou um. Não, aí ela manda o coração depois, eu fiquei sem entender agora. Eu só fiz três, fiquei com preguiça de fazer o resto. E Foi. minha fita acabou também. Coração fica do lado do joinha. Às vezes, quando tá apertando, cai no joinha. Ah, tá certo. Tudo bem, tudo bem. Eu vou deixar passar dessa vez. Então vejam que é um processo bem simples, né? É, agora sim, exige que a gente tenha muita atenção e tenha muito cuidado.
E óbvio, né, que é bem chato. É bem chato mesmo. Não é uma coisa, nossa, que incrível. É chato. E a gente vai confundir em alguns momentos e vai querer juntar as coisas. E é normal, tá, pessoal? Não é anormal, não. Beleza? Tranquilo, né? Podemos seguir? Para algumas pessoas, pode dizer. Eu vi uma piada que era assim, era o 7 e o 3. O 0, o 7 e o 3. O 3 e Hum, o 7 são primos, aí eles iam casar. Mas o 0 queria dividir, mas o 0 não pode dividir nem o 7 nem o 3, porque eles são primos. meu Deus. Eu vou reagir a isso. Eu não sei se eu me sinto inteligente porque eu entendi ou se eu me sinto triste. Eu vou reagir a isso aí várias vezes. Eu tenho que reagir. Essa piada foi muito ruim, Alice. Pelo amor de Deus, não faça isso. Nunca paguei pelo triste. Ai, Jesus. Mas tudo bem. Eu fazia isso, né? Piadas horríveis, a gente gostava de contar um pro outro com o meu melhor amigo, né? A gente sempre contava piadas horríveis Quem e. ri de piadas, quem Como é, ri de Carol? piadas horríveis, tem humor muito quebrado. Não, eu gosto, né? Só que eu prefiro não dar muita corda, que a pessoa às vezes acha que. Mas a gente. Eu gostava de me reunir com meus colegas, com dois colegas, na verdade, mas um mais especial, pra gente ver coisas inúteis na internet e depois ficar, né, falando um com o outro. Pode dizer, Luiz. Quero fazer uma pergunta. Por que que dá 6 o do meio? Vamos lá. Eu vou juntar aqui, né? Ó. É, 3 mais 5 dá 8, né? 8 menos 2, 6. Beleza? Manda um joinha aí se tiver de boa. Se deu para compreender. Perfeito. Então, pessoal, agora, eu sei que quando a gente deixa na forma de expressão algébrica, parece que alguma coisa tá faltando. E realmente, né? Porque você diz assim, mano, poxa, eu tenho uma droga de uma expressão algébrica, ficou só aquilo, parece que está incompleta. Dá um farnizinho, a gente fica, meu Deus, e agora? A conta, qual é a conta? Qual é o resultado? Eu preciso, eu necessito. Jesus, eu preciso. Não, você não precisa do resultado. Mas, em alguns momentos, a gente vai trabalhar com valores numéricos de uma expressão algébrica. Mas quando é que a gente trabalha com o valor numérico de uma expressão algébrica? Quando, né, esses valores forem definidos. Como eu disse lá no início, a letra, ela pode assumir o valor de qualquer número. Então, se esse valor for definido, a expressão numérica vai ter um valor numérico. Se ele não for definido, aí ela não tem. Ela fica como um valor, aliás, como uma expressão genérica. Cara, eu tô muito preguiçoso, eu tenho que voltar da aula de 7 horas da manhã, daqui a esse horário. Eu tô acordando no mesmo horário, né? Mas dessa hora eu tô bocejando ainda. É. E é porque eu tô dormindo cedo, hein? Mas vamos lá. Então vamos pensar da seguinte forma. Eu vou pegar uma expressão algébrica e a gente vai dar valores. Não, negócio de energético não aula comigo, não. Não toma esses troços, não. Só é açúcar, Deus me livre. É, a gente vai atribuir valores para as variáveis. Também nem gosto de café. Eu vou pegar a expressão algébrica e vou determinar valores para as letras. Aí vocês vão ver que conforme o valor da letra muda, a expressão algébrica muda. Tem sim, viu, Raul? Sábado eu acho que vai dar para formar. Se vocês forem, a gente Fernando vai. Manhã não tá querendo deixar eu jogar por conta que eu tô doente, mas eu já tô boa. Dá para ver. Tá indo pra academia, então tá dando para ir. É porque é na sombra. Então É vamos sim, lá. tá vendo? Vamos pensar o seguinte.
eu tenho uma expressão, eu vou começar com uma mais simples e depois a gente vai complicando um pouquinho, né, para a alegria da nossa vida. Vou pegar uma expressão aqui, 2x, 2 vezes x mais um, tá? E aí eu quero o valor numérico dela para x igual a um e para x igual a menos 2. Então, o que é que acontece? Como o x é variável, ele pode assumir qualquer valor numérico, então o valor da nossa expressão algébrica, ele vai mudar conforme a gente alterar o valor do x. Por isso, né, que a gente chama a incógnita também de variável, porque ele pode fazer as alterações. Mas aí como eu determino esse valor numérico? Quando ele for determinado, no lugar da letra, a gente vai substituir pelo número e fazer as operações aritméticas que na expressão aparecer. Como assim, Fernando? A expressão é 2 vezes o x mais um. Então, onde tiver o x, aqui no nosso problema, ele diz ó, que x é igual a um. Então, onde tiver o x na minha expressão, eu vou substituir por um e vou resolver a minha expressão, que era uma expressão algébrica, ela passa a ser uma expressão numérica. Aí eu faço a conta. 2 vezes um, 2, mais um, 3. Pronto. Então, o valor dessa expressão, 2x mais um, quando x é igual a um, é 3. Aí, tá. E quando ele for menos 2? Aí a gente faz a mesma coisa. A expressão é 2x mais um, 2 vezes x mais um. Então, o que que acontece? A gente vai substituir o x pelo valor que é dado. Então, vai ficar 2 vezes o valor de x, que é menos 2, mais um, que vai dar 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais um dá menos 3. Então, o valor da expressão quando o x é igual a menos 2 é igual a menos 3. Então, o valor da expressão algébrica, ele vai mudar conforme o valor que a variável assumir. Então, o valor numérico de uma expressão algébrica depende do valor que a variável assumir. Ah, e como é que a gente determina isso? É só substituir a letra pelo número. Então, a letra pode ser qualquer número. A mesma expressão vai ter infinitos valores. Mas, ó, simples. Para dar o valor numérico, a gente só troca a letra pelo número. Tranquilo isso aí? Manda um joinha de cabeça para baixo se vocês entenderam. Cara, eu adoro essas interações. Eu achei isso muito divertido. Acho que eu estou me divertindo muito com o ensino remoto. Então vamos pegar uma mais. Muito. Vamos pegar uma mais Mas complexa, eu né? podia continuar assim, né? Até o final do ano. Isabela, não diga isso não. Não me empurre que eu já tô na beira, minha filha. Eu tô gostando do ensino remoto porque eu tô na minha casa, velho. Eu tenho um ventiladorzinho rosa. Ó, vou mostrar pra vocês, né? Meu ventilador rosa. Aqui, ó. Ele é Alguma medida, maravilhoso. Helena que comprou, ou você que comprou pra ela. Não fui eu que comprei pra mim, porque lá na loja só tinha rosa. Tá explicado. Tá explicado. Aí ele solta um vaporzinho. Cara, é um ventinho tão gostosinho. Acho que é por isso que eu tô com sono. Deve ser por isso. Fica só aqui no meu rosto. Aí, Fernando, olha aqui. Sempre hidratada, 2 litros. tamo junto. Ó. Aqui é 800 ml. Eu já tomei, já é a segunda hoje. Daqui a pouco, finalmente eu vou ter coragem de ir pra academia de manhã, que eu só tô indo à tarde com a preguiça da bexiga. Vamos deitar de novo hoje, Fernando. 3 horas. Não, Deus me defenda, mas é ruim demais. 3 horas eu vou estar dando aula no cursinho hoje. Nada, Fernando. 3 horas eu tô no cursinho. Tô indo de 3 horas, que é a hora que eu saio lá de Dona Elza. Deus abençoe. O menino é um atleta. Vamos continuar aqui, pessoal. Vou pegar uma expressão um pouquinho mais complexa. Vou pegar aqui, ó. X ao Ai, quadrado. Fernando, Pode falar. eu lembrei de uma coisa, de repente, eu vou nada. Vamos lá. A expressão é essa. Então, qual o valor que ela assume para x igual a 3
e para x igual a 6. Tá certo? Então, ó, se fosse na sala, eu ia botar vocês para fazer as contas. Mas como é aqui, eu mesmo vou fazer as contas. Eu consegui fazer uma linha reta torta, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui deixar ela mais reta. Pronto, ficou menos ruim. Então, como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito. Pode ter várias variáveis aí. Ela pode aparecer com duas variáveis, não tem problema. Desde que a gente faça o seguinte. Sim, deixa eu logo passar aqui a lista de frequência. Vocês vão assinando aí, por favor. Então, onde tem x, é, a gente vai colocar o valor que é dado na questão. Esses valores eles vão ser pré-determinados, tá, pessoal? Eles não vão ficar aqui, vocês vão determinar, não. Vai ser dado na própria questão. Então, aqui, x ao quadrado mais x sobre 3. Então, onde tem x eu coloco 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 3 sobre 3. 3 ao Já quadrado respondi, Fernando. é 9. Você tá ligeira, viu? 3 sobre 3 é 1. Isso aqui dá 10. Show de bola. Batido Seis já. concluído. Como é, Fátima? Igual a 6. Aí a gente fazendo essas operações no meu deu 11. Aqui, essa deu 11. Não, a outra de x igual a 6. É para dar 37. Ou, é para dar 38, na verdade. Ó, x ao quadrado mais x sobre 6. 3. Então, vai ser 6 elevado ao quadrado mais 6 sobre 3. 6 ao quadrado é 36. 6 dividido por 3 é 2. 36 mais 2 é 38, né? Então, tudo que a gente precisa fazer, simplesmente, né, é fazer essas substituições, certo? Coisas simples, sem muitas coisas mirabolantes. A gente ainda, ó, os termos algébricos a gente já falou, né, expressões simplificadas, e a gente ia trabalhar com alguns princípios de igualdade. Só que esses princípios de igualdade eram o início para a gente ir trabalhando a parte de equação. Mas é isso mesmo, Alisson. É fácil mesmo. E aí, o que é que acontece, pessoal? Esses princípios de igualdade a gente só vai ver de forma presencial, porque não dá para eu tentar enfiar a goela abaixo agora no final, tá certo? Eu vou mandar, como a gente não tem aula amanhã, eu vou mandar esse PDF completinho para vocês. Aí qual é o dever de casa de vocês? Reverem, né, as nossas aulas, dever de férias, de recesso. E aí vocês vão dar uma lida nisso aqui, porque esse conteúdo eu vou dar continuidade quando a gente retornar para o presencial. E esse conteúdo vai ser o que vai aparecer nas nossas avaliações do segundo bimestre, tá certo? Inclusive tem nas atividades de vocês que eu vou postar hoje, tá bom? Vai com as anotações e com as atividades. Não se preocupem em resolver as atividades de equação. As de equação já estão lá, mas são as que a gente só vai fazer quando retornar, tá certo? É, como. Fernando, Pode falar, Luiz. aquela última parte que você passou, eu já tô terminando. Não, tudo bem. Não se preocupe. Não, já está pronta as atividades. Então, gente, em relação ao período remoto, se vocês estiverem aí, seus pais estiverem próximos, né, a vocês estiverem junto, queria agradecer a presença dos pais, né? Queria agradecer a frequência de vocês durante essas aulas. Vocês são uma das turmas que tem o maior índice. Eu acho que é a turma que tem o maior índice de frequência. Parabéns, sétimo A, mais uma vez. Fernando, meu Deus. Thales colocou naquele grupo, tinha o quê? 6 participantes. Não entendi.
Thales colocou naquele grupo de comunicados, aí dava pra ver que tinha 6 participantes e 2 telas era dele. Show. Em qual sala? Naquele Sexto grupo. C, eu acho. Sexto C. Então, pessoal, é o seguinte, quero parabenizar vocês pelo desempenho durante esse período remoto. Desempenho não, a participação, né? Desempenho eu vou ver quando a gente retornar para o presencial. Deixar bem claro, né, que vocês se comportaram muito bem. Teve um dia, eu acho que eu só tirei só as mensagens, né, que estavam conversando muita bobagem no chat. Mas isso é normal, né? Espero logo voltar e vê-los no presencial. E sábado tem vôlei de areia. Se vocês quiserem jogar, podem ir, que eu dou umas aulinhas de vôlei também. Tá certo? Que horas? 5h30 da manhã a gente já começa lá. Tem uma Já sala adiantada. Esse final de semana eu vou, Fernanda. Se eu acordar, eu Uma vez cheguei era 6h30. Tá certo, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Depois eu vou com relação à atividade e as coisas. Tchau, Valeu, Fernando. gente. Tchau. Obrigado. Valeu, Fica com Fernando. vocês. Fernando Tchau. sabe que eu sei. Valeu.